Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos conversar agora com o senador Jean Paul Prats, que é líder da minoria no Senado pelo PT do Rio Grande do Norte e relator do projeto que pretende fixar por um ano o ICMS sobre combustíveis. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Luciana, Basília, Gustavo, todos da CNN. Estamos aqui à disposição. Senador, esse projeto, desde que aprovado, terá quais consequências para os combustíveis? Ele vai impedir que os aumentos sejam tão intensos? Ele vai possibilitar a redução do preço dos combustíveis? E quem é que vai pagar a diferença entre o que está sendo cobrado hoje e o que será cobrado na eventualidade da aprovação do projeto? Ô, Rafael, tentando resumir muito a situação. Primeiro, não é um projeto só. É um conjunto de ações legislativas que estavam flutuando entre a Câmara dos Deputados e o Senado, alguns projetos da Câmara vindo para o Senado, outros sendo analisados no Senado, já aprovados nas comissões e a ponto de ir a plenário para depois ir à Câmara. Você sabe que há esse revezamento, tudo que sai do Senado vai à Câmara e volta ao Senado, tudo que sai da Câmara vem ao Senado, volta para a Câmara e vai à sanção. Então, havia várias iniciativas legislativas envolvendo o preço de referência, que é o principal, e também a incidência tributária, que é o acessório, mas vai com o principal. Pois bem, os dois principais projetos, um estabelece uma conta de compensação, não é um fundo, é uma conta de compensação, onde você pergunta quem paga o subsídio, digamos, ao consumidor, quando o preço disparar, que é o caso agora de 2 anos para cá. Se a gente já tivesse feito essa conta de compensação, nós teríamos alimentado essa conta quando o preço baixou durante a pandemia, quando a economia mundial parou, o preço do petróleo chegou a zero em alguns momentos, e teria agora saldo nessa conta para subsidiar, digamos assim, uma alta sustentada. Como a gente não fez isso, você bem colocou, temos que colocar um dinheiro nessa conta inicial. O que é que nós aprovamos e eu relatei na Comissão de Assuntos Econômicos? É uma solução justa. Quem ganhou com a alta? A Petrobras e o acionista majoritário dela, governo federal, ganharam com a alta, portanto, ganharam dividendos. Os royalties aumentaram, participações governamentais na indústria do petróleo aumentaram. Quem ganhou com câmbio alto, além dos exportadores, etc., no governo federal, também as reservas internacionais se valorizaram. Também os fundos, alguns fundos estatais que têm saldos em superávit, também ganharam com isso. Então, a gente pega todas essas fontes, normalmente vinculadas à alta excepcional do dólar e do petróleo, joga numa conta de compensação e permite que se faça o seguinte: garantir o preço internacional para o refinador e para o importador, para ele não deixar de investir, para não deixar de fazer a sua função e achar que vai perder dinheiro, etc., nesse momento transitório, e para o consumidor, do outro lado, garantir um preço muito mais acessível e condizente com a nossa condição de país autossuficiente em petróleo e que tem um parque de refino importante. E os estados, senador? Os estados, porque tem muito estado que depende, estados com economia menos diversificada, né, dependem muito do ICMS arrecadado da venda de combustível, né? Se a gente comparar a situação de alguns estados, ela é bem diferente, né? Esses estados perdem alguma coisa? Se perdem, eles terão alguma compensação de alguma outra forma? Não. Veja bem, eu estava explicando primeiro o projeto que se refere ao preço de referência, que é sobre o qual incide o ICMS. Este primeiro projeto, que é o projeto de lei 1472, que mexe no preço de referência e na conta de compensação, ele não altera nada de ICMS. Tem um outro projeto que vem da Câmara para o Senado, que é o PLP 11 de 21, que este sim trata apenas exclusivamente do ICMS de combustíveis. Nesse caso, ele estabelece que o ICMS passa a ser cobrado na porta da refinaria, na saída da refinaria, e, portanto, se torna monofásico. E, além disso, ele, ao invés de ser um percentual do preço de referência, passa a ser um valor fixo em reais por metro cúbico. Aí eu respondo a você. Os estados que dependem muito do ICMS para a sua economia e não são produtores de petróleo, não têm outras fontes de receita,
da forma que nós vamos trabalhar daqui até o início de fevereiro, não poderão dizer que perderam a arrecadação, porque nós vamos pegar esse valor em reais, nós vamos calcular de acordo com a variação dos últimos 6 meses, incorporando as altas dos últimos 6 meses, só que congelando num valor fixo, de maneira que os governadores não fiquem oscilando suas receitas de acordo com os preços de referência. E de 6 em 6 meses, não de 2 em 2 anos, como está no projeto original, de 6 em 6 meses, portanto, mais próximo da realidade e com mais regularidade e previsibilidade, este valor de ICMS em reais será revisto. Então, além disso, vai ser dada a liberdade aos governadores de estabelecer esse valor em reais, com base nesses parâmetros. Então, nenhum governador, nós vamos trabalhar esse convencimento ao longo desse mês e do começo de fevereiro, nenhum governador poderá dizer que vai perder com essa medida. No entanto, ela será importante complementarmente ao projeto que ataca o preço de referência em dólar, que é hoje o que dói mais. É importante salientar também, que a reportagem disse aí, né, que agora vai descongelar a alíquota e vai subir 12 centavos a 35 centavos. Pois bem, o impacto do nosso pacote, o pacote que nós estamos preparando e relatando para fevereiro, ele é um impacto de R$ 2 a R$ 3 de diminuição potencial no preço do combustível líquido, diesel e gasolina. E um impacto de R$ 10 a R$ 20 no botijão de gás de 13 quilos de gás de cozinha. Para o consumidor final, o senhor está falando? É um problema. Para o consumidor final, esse desconto? Para o consumidor final. Na verdade, nós não vamos fazer uma fórmula. Nós vamos propiciar do instrumental, como você bem colocou, contas financiadas por fundos que têm a ver com a receita extraordinária do petróleo. Portanto, o Estado brasileiro lucrou com a alta do petróleo, ele devolve para o consumidor brasileiro, uma vez que é produtor principal, devolve isso na forma de amortecimento do preço internacional para o consumidor, sem afetar a capacidade de investimento dos refinadores e dos importadores. Senador, a Tainá Farfan, nossa colega de Brasília, quer fazer uma pergunta ao senhor. Tainá. Senador, bom dia. Eu cheguei a conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que vai submeter o tema logo no início de fevereiro, em busca de um consenso ali no Colégio de Líderes. O senhor é relator de 2 projetos que tratam desse tema, né, do ICMS nos combustíveis, que é o PLC 11, que foi citado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e foi aprovado, inclusive, em outubro do ano passado e agora precisa da apreciação do Senado, e o outro PL, que é o PL 1472 de 2021. Até por se tratar de um ano eleitoral, eu queria saber se o senhor avalia que é possível chegar a um consenso e quais ajustes devem ter que ser feitos no texto para chegar a um consenso, para que essas propostas sejam de fato aprovadas no Senado Federal. Não, veja bem, mais uma vez, é importante dizer que os 2 projetos são muito diferentes, porém complementares. Os 2 não se referem a ICMS apenas. Um se refere a ICMS, que estabelece a monofasia, e a questão do ad-rem, que é a alíquota em reais por metro cúbico. O outro projeto eu reputo mais importante, porque ele ataca o principal, que é o preço de referência, o preço do combustível em si, na porta da refinaria. É de autoria original do senador Rogério Carvalho, foi à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, foi aprovado unanimemente lá com a minha relatoria e agora vai a plenário. O que ele estabelece? Uma conta de compensação onde o investidor, o vendedor inicial do produto refinado de petróleo, receberá o preço de mercado. Porém, quando chegar ao consumidor, haverá uma compensação em períodos de alta excepcional apenas. Quando não for necessário, essa conta não precisa ser usada. E essa conta é financiada. Inicialmente, vocês lembram que deu até uma polêmica, que era um imposto de exportação sobre o petróleo. Nós, na relatoria, diminuímos a importância disso, virou praticamente uma taxa simbólica e acrescentamos dividendos que a Petrobras paga ao governo federal quando a alta de petróleo ela lucra mais, fundos estatais que têm superávit, reservas internacionais, royalties, participações governamentais e outras receitas petrolíferas. Qual é a lógica? Tirar de quem ganhou, né, ou quem ganhou excepcionalmente com preço alto e dólar alto, devolve à sociedade brasileira
na forma de conta de compensação, e com isso a gente espera que o governo, de posse desses ferramentais, são apenas uma caixa de ferramenta que a gente entrega ao Executivo, e o Executivo seja capaz de provocar uma redução de R$ 2 a R$ 3 no preço da gasolina e diesel em 40 dias e de R$ 10 a R$ 20 no gás de cozinha também no prazo de 40 dias. Depois é administrar a conta da forma mais inteligente, alimentando quando o preço estiver baixo lá fora e jogando dinheiro nela para subsidiar o consumidor quando o preço estiver excepcionalmente alto, como está agora. Conversamos com o senador Jean Paul Prats, líder da minoria no Senado, relator do projeto que altera o cálculo do ICMS sobre combustíveis. Senador, muito obrigado pela entrevista aqui e até uma próxima. Bom trabalho. Obrigado a todos, parabéns pelo trabalho. Obrigado.